aceso o candeeiro. Quando era de manhã cedo, já tinha apagado o candeeiro, que a gente fazia assim, que olhava o dedo saía preto, dedo preto de cinza, para os mais modernos, fuligem. No meu tempo chamava tirna, a venda preta de tirna. E por que que a gente vai começar o evangelho de hoje, no aniversário de 17 anos do terço, falando de motor velho, de candeeiro, de óleo diesel e de venda preta? Jesus disse no evangelho de hoje: vocês são o candeeiro do mundo, vocês são sal da terra. Pode até começar falando do candeeiro. O candeeiro tem essas duas funções. A primeira função do candeeiro: iluminar. E a segunda função do candeeiro: marcar a venda. Celebrar 17 anos de aniversário, celebrar uma caminhada com os homens do terço, que todos nós, em um determinado momento da vida, Jesus achou a gente. Foi a gente que achou Jesus, foi Jesus que nos achou. Vocês de Surubim lembram o que vocês estavam fazendo há 17 anos atrás, antes de Jesus ter encontrado vocês? Quem tem mais idade aqui? Eles têm 17, quem tem mais? Vertente tem quantos anos? 22. Eita, paróquia abençoada. Quem tem mais de 22 anos? Bom Jardim tem quanto? O que era que vocês estavam fazendo há 20 e tantos anos atrás, antes de Jesus ter chamado vocês? Eu não tenho dúvida de que vocês, se não tivessem escolhido esse caminho, vocês estariam sendo felizes de outra forma. Porque Jesus, ele não prende e diz: você só vai ser feliz aqui. Ele não é desse. Porém, a alegria de quem encontra Jesus, ela é diferente das outras alegrias. As outras alegrias até que nos satisfaz quando a gente é feliz. Mas quando a gente encontra Jesus, a gente se torna feliz porque a gente ajuda os outros a ser feliz também. A gente se torna feliz porque a gente não aguenta ir sozinho no texto, não. A mulher fica em casa, porque eu digo o texto da mulher no outro dia, e a gente não se contenta e vai chamando o compadre, vai chamando o amigo, vai chamando não sei quem, e vai chamando, daqui a pouco, aquele grupo que estava na praça jogando dominó, aquele grupo que estava falando, não que vocês fizeram isso, aquele grupo de calçada falando da vida dos outros, aquele grupo que estava lá na mesa do bar tomando uma coisinha, aquele grupo que estava aqui e acolá, longe de casa, fora de casa. Depois que a gente encontra Jesus, todas essas experiências, a gente vê nelas experiências que foram válidas para nos empurrar para frente. A gente não esquece o que a gente foi, não. A gente não esquece a nossa vida lá atrás, longe de Deus, não. Mas a gente não guarda remorso de não ter encontrado Ele antes. A gente com gratidão diz: obrigado, Jesus. Obrigado pelas experiências que eu tive. Nenhuma delas supera a experiência que eu tive com o Senhor. Nenhuma delas. É por isso que a nossa diocese, as nossas paróquias valorizam, incentivam os grupos de texto dos homens e também da mulher. Do texto dos
dos homens, no texto das mulheres. Eu mesmo estou feliz da vida lá em Casinhas. Lá em Casinhas já. Eu não cheguei lá inventando a roda, não. Mas eu gosto muito de colocar uma disputa sadia. Se eu chegasse num lugar onde tinha texto das mulheres, aí eu dizia: e o marido de vocês estão fazendo o que da vida? Vocês são viúva de marido vivo? Esses homens dessas comunidades não gostam de rezar, não? As mulheres não pisam em vocês, aí no coração, né? Aí um homem ali se reunindo, daqui a pouco estava um grupinho e foi formando, aí tem os dois agora. Onde tinha somente o texto dos homens, eu dizia: coisa bonita, em todo canto tem texto das mulheres, somente aqui que não tem. E eu jogava um contra o outro para ver se o negócio pegava fogo. Pegou. Hoje eu digo assim: qual é o dia que está dando mais gente? É o dos homens ou é o dia das mulheres? Para cada um se sentir atingido e dizer: os homens têm que ser mais, as mulheres têm que ser mais. E nessa disputa sadia, quem sai ganhando? Todos nós. Porque onde a gente passa o nosso dia, o povo vê o reflexo de quem é texto dos homens, de quem é texto das mulheres. Porque não existe coisa mais feia, não existe crítica que dói mais no coração do padre do que escutar alguém dizendo assim: aquele povo vai para a igreja, mas quando chega em casa ninguém aguenta. Aquele povo vive na igreja, mas no trabalho deles ninguém aguenta eles ou elas. Vocês também. Não existe crítica que dói mais no coração do padre, que também serve para o padre. O padre também deve ser do texto dos homens, o primeiro. Então o povo lá de fora, minha gente, e a gente reza, não é para ficar aqui dentro, socado aqui dentro, não. Papa Francisco, que nos deixou esses dias, dizia assim: eu quero uma igreja em saída. Não tem alegria maior no coração do padre de rezar uma missa dela e dizer: desapareçam em paz e o Senhor vos acompanhe. Sumam daqui, o lugar de vocês não é aqui. É uma vez na semana para rezar o texto e uma vez na semana para rezar a missa. Mas a missão do texto dos homens, do texto das mulheres, da mãe rainha, do padre, da pastor, não é aqui dentro das pastorais sociais, é lá fora. O povo tem que olhar para a gente, não porque a gente usa uma camisa azul ou porque vem para a missa com uma roupa mais enfeitada do que a dos outros. O povo tem que olhar para as nossas atitudes e dizer assim: aquele povo de crente, aquele povo agora está indo para a igreja, está um povo diferente. Era de um jeito, agora está de outro, está melhor. Parece que a família agora, o negócio melhorou ali. Parece que no trabalho o povo vivia falando mal dele, agora parou mais. Por quê? Porque a gente reza para quem é do tempo de balança de prato, que agora é tudo digital. Para quem é do tempo da balança de prato, a nossa vida não pode ser assim, nem assim. Tem que ser assim, ó. Vida de fé e vida fora da igreja. Aí as pessoas, quando olharem para nós, elas não somente vão se admirar, mas vão dizer: eu estou tão admirado que eu vou atrás dele. Aí eu fiquei tão feliz, porque lá em casa, quando se alguém passar um dia em Ferreiros e acharem meu pai e minha mãe, não conte que eu vivo falando dele na missa, não. Mas lá em casa ninguém gosta de igreja, ninguém gostava. Eu não sei como foi que Jesus me achou. Minha mãe não é de ir para a igreja, meu pai não é de ir para a igreja. Quando meu pai dizia assim: vamos para a missa sábado,
eu ainda sinto ainda hoje um peso no coração, daquele peso lá que eu sentia. A semana todinha parecia que eu ia levar uma pisa no final de semana. Era ruim ir para a missa. Quando tinha um menino correndo, aí a missa prestou, porque eu ficava correndo com ele na igreja. Mas quando não tinha, eita que negócio tão chato, eita que negócio tão monótono. Por quê? Quem vê de fora vê apenas um: senta, levanta, oremos, levanta, leitura, senta, evangelho, levanta, senta de novo. Mas quem faz uma experiência com Jesus e descobre o valor da missa, vai entendendo em cada gesto, não o gesto do padre, não o gesto do leitor, não o gesto do salmista, não o gesto do diácono, daquela mulher ali, não os gestos delas, mas os gestos de Jesus. Eu vou para a missa e encontro nos gestos mais simples. Eu entrei ali, alguém olhou para mim e disse assim, abriu os dentes, com uma cartinha na mão, mas não deu ao padre. Eu não sei o que tem nessa carta, devia ser um presente. Alguém olhou para mim lá fora e disse assim, bem-vindo. Foi Jesus que me acolheu ali. Quando a gente estuda liturgia, quem já fez escola teológica, quando a gente estuda liturgia, a gente aprende que não é o padre que reza a missa, não é o leitor que lê a leitura, não é o salmista que canta o salmo, não é o ministério de Bom Jardim que cantou a missa, não é Dese e Aparecida que vai distribuir a comunhão, não é o diácono que proclama o evangelho. Quando a gente estuda liturgia, não é o pessoal da coleta que tira a coleta. Quem acolhe lá na frente ali com a cartinha, para terminar, Jesus disse, vocês são sal da terra. Eu ainda hoje, quando vou batizar o menino, enfio um dedo de sal na boca do menino assim, tá? E o povo sai da igreja falando, olha, de tudo o padre inventou de colocar sal na boca do menino. E ele disse, tem que fazer para a gente recobrar esse sinal. De que serve um sal que a gente coloca ali na comida e não serve, não. De Jesus só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. O que é que Jesus quer dizer com isso? Aos homens do texto de Surubim e das outras cidades também: não sejam sal sem sabor. Nunca se acostumem em ir para a igreja. Eu vou hoje, tem que ir, não é? Tem um grupo numa paróquia aí da diocese, entre Vertentes e Goiânia, para vocês descobrirem fácil, que quando termina o texto, eu observo vocês, quando termina o texto, aí coloca assim uma foto do texto, aí coloca assim a legenda: mais um dia vencido. Vencemos mais um dia. Oxente, e está indo a força aí? Vencemos, graças a Deus. Tomara que esse padre termine logo essa missa. Já está bom? Não, nunca se acostume não. Que vocês, todas as vezes que forem para o mesmo lugar, fazer o mesmo rito, rezar as mesmas orações, deixem surpreender por Deus. Deixem Deus surpreender vocês. Que todas as vezes que vocês forem à igreja rezar o texto, vocês descubram ali naquelas contas uma novidade. E não uma novidade para guardar, mas uma novidade para espalhar. Para espalhar. Que Deus ajude o texto dos homens, e aquela mulher também, o texto dos homens daqui a São José e de todas as paróquias, da paróquia mais linda do mundo, Casinhas, que ajudem vocês e a nós a fazer do mundo um mundo melhor, uma igreja melhor,
ter uma família melhor. Isso passa pelas mãos de vocês. Para terminar, eu vou contar outra história. Quando eu fui ordenado, na primeira missa nossa, não é a gente que prega, graças a Deus, é outro padre que prega. Geralmente é um padre tarimbado já, que tem o que dizer. Eu escolhi um vertentense para falar na minha, Padre Romário. Conhece o Padre Romário? E Padre Romário, conhece Padre Romário? Conhece lá? Olha ali, é um santo. E Padre Romário dizia assim: Padre Ayrton, os tesouros do céu vão passar pelas suas mãos para o Senhor entregar ao povo. Foi a frase que mais ficou assim forte na minha vida. E depois eu peguei essa frase e fui refletindo, e eu entendi que não era porque eu era ordenado padre. Os tesouros do céu não passam pelas minhas mãos porque eu sou padre. Os tesouros